Oi, 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 quinto ano! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas hoje é sexta-feira, é dia de aula de literatura, não é assim que a Jubileia fala? Pois é. E hoje, o que a gente vai fazer? Hoje, nós vamos separar um tempinho para a gente poder fazer a análise da ficha técnica do livro que nós estamos explorando, que é O Tamanho da Felicidade. Gente, a gente vai fazer o fichamento dessa história logo, tá bom? Pra gente fazer o fichamento dessa história que a gente está lendo, porque O Tamanho da Felicidade é um livro que ele tem 3 histórias, tá bom? A primeira história é O Tamanho da Felicidade, que vai até ali a nossa página 21. Depois nós temos a segunda história, que é Uma Casinha no Céu. E a terceira história chama-se A Casa dos Sonhos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente está explorando primeiro o livro O Tamanho da Felicidade, com esse primeiro fator aí, né, da historinha que tem o mesmo nome do livro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para colocar no fichamento é a ficha técnica do livro. E a gente vai comentar isso aqui um pouquinho, tá bom? Lembrando que as regras do fichamento é que você, quando for fazer a ficha técnica, você não pode nunca, jamais na sua vida fazer esse fichamento em forma de lista. Ele sempre deve ser feito em forma de texto. E a gente vai falar bem sobre isso agora, tá bom? Bom, o livro que nós estamos explorando chama-se O Tamanho da Felicidade. E ele tem uma autora e uma ilustradora, que é a Angélica Bevilacqua e a Thaís Beltrame. Então, como que a gente vai colocar isso no fichamento? Por exemplo, a gente vai escrever assim, ó. O nome do livro que lemos, ou então, no caso, o nome do livro que eu li, é O Tamanho da Felicidade, certo? Então, você escreve essa frase, né? O início, né, do seu fichamento é com essa frase. Só que você não vai colocar outra linha para baixo, você vai continuar escrevendo na mesma linha. Você bota ponto, continua com letra maiúscula na mesma linha. O nome do livro que lemos é O Tamanho da Felicidade. É assim que você vai iniciar o seu fichamento. O que vem depois? Olha aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a autora e a ilustradora do nosso livro, tá bom? Então, você vai colocar assim, ó. Seguindo a linha, né? O nome da autora do livro é Angélica Bevilacqua. Que, inclusive, na última aula de literatura, a gente pôde perceber que a Angélica Bevilacqua, ela foi premiada com um prêmio chamado Jabuti, que em 2002, né, ela foi premiada, e esse prêmio, ele é dado para os melhores livros, as melhores produções infanto-juvenis. Então, a Angélica Bevilacqua, ela ganhou esse prêmio, né, de melhor livro infantil ou juvenil, ou infanto-juvenil, como a gente costuma dizer, né, pelo Tamanho da Felicidade, 3 histórias em dias de chuva, tá certo? Aí, o que a gente vai colocar depois da nossa editora? A gente vai colocar, da nossa autora, né? O nome da ilustradora do livro é Thaís Beltrame. Então, primeiro a gente coloca o nome da nossa autora, o nome do livro, né? Primeiro, depois do nome do livro, a autora, e depois da autora a gente vai colocar a ilustradora do nosso livro, que é a Thaís Beltrame. E a Thaís Beltrame, na última aula, a gente também viu que ela é uma artista plástica paulista, e ela já fez desenhos, né? Ela já fez ilustrações para mais de 15 livros, certo? Depois que a gente colocar o nome da nossa ilustradora, o que a gente coloca no fichamento? A gente vai colocar o nome da editora do livro que rufam os tambores, é Positivo. Só que se você for explorar a capa do livro, lá embaixo, no canto inferior direito, vai estar escrito Posigraph. Não tem problema se você quiser colocar Posigraph, mas o nome da editora do livro é Editora Positivo, tá bom?
A Posigraf é a gráfica da editora Positivo, certo? Aí depois você vai colocar o quê? O número de páginas. O livro possui 45 páginas, as 3 histórias, tá bom? As 3 histórias possuem ao todo 45 páginas. Depois, você vai colocar os personagens principais. Então, você coloca os personagens principais da história, O Tamanho da Felicidade são... Você sabe quem são? Bom, a história começa com o nosso querido cachorro, né? Tem o bêbado também, que ele é um fruto do sonho, né? Do pesadelo do cachorro, mas ele faz parte da história do livro também. Olha o tio Robson puxando a cadeira aqui. E depois você pode colocar quem? A mãe, as crianças, você pode colocar os gênios, você pode colocar um monte de coisa, mas os personagens principais mesmo da história são a mãe, as crianças e o cachorro, porque sem eles a história não acontece. Aí se você quiser colocar o bêbado, a Socorro, os gênios e tantas outras coisas mais que aparecem, né? O sapo de guarda-chuva você até pode colocar, mas eles não são personagens principais. Então você pode colocar mãe, os filhos e o cachorrinho, que são os personagens principais da história. Aí depois, se você quiser colocar um pouquinho da história, a história acontece num ambiente, é bom que você coloque, né? A história vai acontecer num ambiente de chuva, né? Estava acontecendo a chuva, aconteceu assim. Você dá uma breve, né, ilustração sobre o que aconteceu e aonde que aconteceu a história, O Tamanho da Felicidade, tá bom? E aí, o que que a gente vai fazer agora? Depois que a gente colocou os personagens principais e aonde aconteceu a história, você tem que colocar se o narrador ele é observador, se ele é um narrador personagem ou se ele é um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? A gente ainda vai estudar isso daí em português. Narrador onisciente é aquele que observa o que está acontecendo na história, mas ao mesmo tempo ele também vai observar o que está se passando dentro da mente dos personagens. Então, nessa história aqui, o narrador ele é observador, tá bom? Então, você pode colocar que o narrador ele é observador, ele não faz parte da história, ele não é um personagem da história, mas simplesmente ele relata o que está sendo colocado na história. Tudo bem? Ok, então, baseado nisso, nós temos então aí a ficha técnica, o início do seu fichamento, tá bom? O comecinho do seu fichamento vai ser feito assim, que a gente chama de introdução. Tudo que vocês viram aqui faz parte do primeiro parágrafo do nosso fichamento, tá bom? Depois, nós vamos trabalhar então aí a questão do resumo e da sua opinião crítica, para a gente encerrar então a produção do fichamento. Tudo bem? Então, vamos ficar por aqui com a nossa aula de literatura. Já já eu vou abrir o link para a nossa sala de aula virtual para a gente fazer esse momento, né, dessa primeira parte dos fichamentos, todo mundo junto, tá certo? Então, um beijo para você e até daqui a pouquinho, tá bom?